Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês em mais este dia de tipo ao vivo. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Passaram bem de ontem para hoje? Espero que sim. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias aqui no canal. Todas as noites tem relato ao vivo por volta das 10 horas da noite, às vezes 11. E às 11 da manhã sempre tem um relato. Ou uma coletânea de relatos ou o tipo ao vivo como este daqui. Certo? Tem Maledite, como teve aí ontem. E de sábado tem arquivos paranormais, fotos, vídeos e áudios assombrados que vocês mandam pra gente. Domingo tem coletânea temática de relatos. E ao 12:30 tem a faixa do Matheus, que são Almanaque Assombrado, Notícias Assombradas e o especial de domingo. Vários vídeos aqui para vocês no canal. Também não posso deixar de falar da nova estampinha aqui, ó. Nova estampa, nova camiseta da Loja Assombrada, que é a camiseta do Gnomo. Brilha no escuro também. Brilha tudo aqui no escuro, a barba dele, a lua, a janela, todo esse contorno brilha no escuro. Dá uma olhadinha lá na Loja Assombrada que você vai ver ela brilhando no escuro e mais detalhes a respeito. Já garante a sua lá que ela está à venda já na Loja Assombrada. Bom, vamos começar com o relato de hoje então, sem mais enrolações. Este relato foi pedido já há algum tempo, se chama Algo na Casa. Então vamos lá. Olá Ana, me chamo Fulana e amo assistir os relatos do seu canal. Deixa eu só ver se tá tudo certinho mesmo, porque teve um dia aqui que eu apertei o botão e ele ficou tocando outra música, né? Amo assistir os relatos do seu canal. Sou de Campinas, São Paulo. Conheci vocês através do meu namorado, que hoje é meu noivo, e ultimamente ando assistindo os relatos só quando estou com ele, pois algumas coisas aconteceram e eu estou meio medrosa. Eu acho que vai ser um relato um pouco grande, porque eu preciso detalhar algumas coisas para fazer sentido e vocês não acharem que eu tô louca, apenas fantasiando com tudo isso. Mesmo assim, peço que não me julguem, porque já estou sem esperanças de que alguém acredite em mim. E, sinceramente, eu não tenho para que inventar tudo isso. Observação, caso eu cite algum nome, não se preocupe, vou trocá-los para não expor ninguém. Muito obrigada. O início. Meus pais são grandes guerreiros e meus heróis. Mas como humanos, têm seus defeitos. Eles sempre trabalharam em hospitais, então eu e a minha irmã sempre passávamos as noites sozinhas, mesmo tendo tão pouca idade para isso. Certa vez eu estava com a minha irmã em casa e sempre revezávamos o dia de quem pegaria água na cozinha antes de dormirmos. Eu sou 1 ano e 7 meses mais velha que a minha irmã. Na época, eu devia ter os meus 8 anos e ela uns 6, quase 7 anos. E era a vez dela de pegar água. Ana, nossa casa tem um sótão enorme. Ela é em forma de U. Em forma de U. E o L acompanha desde o meu quarto, que é o primeiro cômodo, até o último quartinho. Bom, não entendi. Em forma de U? Ela é em forma de U. E o L acompanha... Bom, não sei. Acompanha desde o meu quarto, que é o primeiro cômodo, até o último quartinho, que estava para guardar algumas bagunças. Que usávamos para guardar algumas bagunças. A cozinha é o único lugar que não tem laje. Então conseguimos ver as portinhas que davam entrada para o sótão. Às vezes, por conta do vento e das chuvas, essas portinhas se abriam e batiam, porque não eram trancadas. E uma sempre ficava entreaberta. Aí começa a parte estranha. A minha irmã foi até a cozinha
e logo voltou sem a água, dizendo que havia uma mulher velha lá que não queria deixá-la pegar a água. Com medo, mas tentando acalmar a minha irmã, peguei em sua mão e fui até a cozinha, onde ela apontou para a portinha entreaberta e disse que ela estava lá, olhando para ela com uma cara feia. Até hoje, com 22 anos, eu me arrepio só de lembrar. Respirei fundo e fui pegar a água. Então voltamos para a cama. Depois daquele dia, sempre olhava para o sótão para ver se a portinha estava aberta, mas ela vivia fechada. Então, decidimos não tocar mais no assunto. Não demorou muito para que a minha irmã, começasse a ver uma outra velha, agora na porta do banheiro do nosso quarto. O nosso quarto era enorme, era uma suíte, e dormíamos em camas separadas. Quando a Bruna levantou à noite para ir ao banheiro, logo deu um pulo em minha cama, dizendo que uma bruxa estava olhando para ela na porta do banheiro e não queria deixá-la entrar no banheiro. Quando olhei para a porta, eu vi que a lua estava fazendo reflexo na madeira, então imaginei que ela estava confundindo. Me levantei e fui acender a luz para que ela pudesse entrar e usar o banheiro. Curiosa, perguntei se era a mesma velha da cozinha e ela confirmou. Chamei ela para dormir comigo, para que não ficasse com medo. Então ela veio e passamos então a dormir juntas na mesma cama todas as noites. Um outro dia, quando achei que o pior já havia passado, a minha irmã se levantou e foi ao banheiro. Mas a danadinha agora estava mais esperta e me acordou antes de levantar da cama. Quando deu uns 2 passos e parou, começando a gritar e chorar, dizendo que estavam cercando ela. Corri para acender a luz, mas não tinha nada. A trouxe para a cama e tentei acalmá-la. Mas ela não sabia me dizer o que era, apenas que a velha havia mandado eles a cercarem. Ana, eu não aguentei. Chamei os meus pais no outro dia e contei tudo. Meu pai ignorou, dizendo que talvez era porque assistíamos muito filme de terror e aquilo estava bagunçando a nossa cabeça. Já a minha mãe quis levá-la para que o pastor da igreja orasse por ela. Na época éramos ratinhos de igreja. Nossa vida se resumia a escola, igreja e casa. Eu me lembro só de ver o pastor orando pela minha irmã, mas eu não escutava o que ele dizia porque não me deixaram me aproximar durante a oração. Só sei que depois daquele dia, ela nunca mais viu a bruxa, a velha, ou sei lá, qualquer coisa parecida. Ou pelo menos nunca mais comentou sobre isso. Esqueci toda essa confusão e ficou como uma coisa boba da nossa infância. A decepção. Quando eu tinha acabado de completar 15 anos, os meus pais brigavam horrores e eu, sinceramente, não sabia por que eles ainda estavam juntos. Um dia, meu pai nos reuniu na sala, eu, minha irmã, minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe. Ele disse que estava indo embora, porque não amava mais a minha mãe. Ana, ele a destruiu na nossa frente. Disse que ela era gorda, que não sentia mais atração por ela e coisas piores. Eu só conseguia chorar e abraçar minha irmã. Que filho da... Bom, ele foi embora de casa e descobrimos que era para morar com uma amante dele. Ana, o meu pai sempre traía a minha mãe. E quando eu era criança, eu me lembro de várias vezes vê-lo pegando uma mala e indo embora. A minha mãe correndo atrás dele, os vizinhos olhando. A minha avó é nossa vizinha de frente e ela, machista, sempre defendeu o meu pai, dizendo que a culpa dele não gostar da minha mãe é porque ela não se esforçava para isso. Ai, meu Deus. Minha mãe era aquela esposa certinha, sabe? Que só saía para trabalhar, ia para a faculdade ou para a igreja, nada mais. Ela pagava a faculdade e o restante do dinheiro ela usava para comprar roupas para gente, livros escolares e cursos.
Ela ganhava pouco, trabalhava muito e ainda cuidava da gente. Não tinha tempo para si mesma. Aquilo foi cruel. Meu pai ficou mais ou menos umas 2 semanas fora de casa. Nessas 2 semanas eu vi a minha mãe destruída. Ela não ia mais à igreja, tinha raiva de Deus, mal conversava com a gente. Ana, ela começou a beber, bebia uma garrafa de vinho inteira, sozinha, mesmo sem nunca ter colocado uma gota de álcool na boca. Eu me senti a única responsável da casa, porque a minha irmã precisava de apoio e a minha mãe também. Então eu fiquei forte, engoli o choro e tentei tirar minha mãe dessa. Despejei todas as garrafas de vinho na pia e tive uma conversa séria com a minha mãe. Comecei a ajudar a minha irmã com as coisas da escola e limpávamos a casa para não dar trabalho para minha mãe. Meu pai voltou implorando perdão, vá tomar... implorando perdão, vá caçar sapo, vá comer coisa na esquina. Ai, meu Deus do céu. Desculpe. Meu pai voltou implorando o perdão da minha mãe e ela, que o amava muito, aceitou de volta. Fiquei revoltada. Eu não entendia como e nem porquê dela ter perdoado ele, mas não cabia a mim decidir nada. Eles eram os pais. Ironia do destino. Depois que me formei na escola, infelizmente não consegui passar em nenhuma universidade. Na verdade, até passei a primeira fase de uma, mas depois, na segunda fase, eu não consegui entrar. Decidi fazer uma faculdade particular mesmo para não perder tempo. A minha irmã começou a morar com o namorado porque não queria mais ter que aguentar os meus pais e suas brigas loucas. E também começou a fazer faculdade. Meus pais agora moravam em um apartamento em outro bairro, mas sempre vinham me ver. E eu? Bom, eu morava sozinha na casa, apenas acompanhada por minhas 2 cachorrinhas que dormiam comigo. Comecei a trabalhar com 20 anos. Estava para me formar na faculdade onde cursava comércio exterior e consegui um estágio no aeroporto da minha cidade. Ficava bem longe de casa, mas valia a pena, porque eu adorava lá. Depois que troquei de setor, conheci o meu noivo. Enrolei ele por 6 meses porque achava que o fato de namorar ou me envolver com alguém naquele momento poderia comprometer o meu desempenho na faculdade e o TCC estava chegando. Logo começamos a sair e, sinceramente, todo mundo dizia que nós dois éramos bem diferentes um do outro. Hoje vejo que temos muito em comum e essas diferenças que todos falam são o que nos mantém mais unidos do que nunca. Ele é o meu amor, meu melhor amigo e a única pessoa que posso dizer que me entende na situação que me encontro hoje. Tanto é que estamos noivos e vamos nos casar em breve. Mas como nem tudo são flores, o destino resolveu testar o meu psicológico, que, para confessar, já estava bem debilitado. Um dia, bem no começo do namoro, tínhamos dormido na sala de casa e eu lembro de acordar de manhãzinha para abrir o portão para ele ir embora e ele estava estranho, parecia perturbado com alguma coisa, mas não quis me falar nada. Quando ele chegou no trabalho, me mandou mensagem dizendo que não tinha dormido bem, pois sentiu alguém observando ele a noite toda. Ele também disse que a casa tem um clima muito pesado e até hoje, quando entra aqui, diz que não se sente bem. Eu me senti muito mal quando ouvi aquilo, até porque teria que dormir sozinha lá à noite. A maledite. Tem uma maledite aqui também, então? Como uma boa noiva, eu acompanhava o meu noivo a festas de família e a família dele me fazia me sentir muito bem, como se fosse minha família. Um dia fizeram uma festa junina e chamaram ao meu noivo, fomos e quando chegamos lá, conheci a namorada de um tio do meu noivo, irmão da mulher que era casada com o tio do meu noivo. Enfim, ele considerava esse cara como um amigo muito querido, mas disse que tinha pena dele porque ele só arrumava mulher que não prestava. A família do meu noivo é muito grande, então até decorar quem é quem eu levei muito tempo.
Acontece que um dia, essa namorada do tio dele, que vou chamar de Débora, me chamou para conversar. Toda simpática, me chamou para conversar, toda simpática, sobre os piercings que eu tenho na orelha. Achei legal da parte dela os elogios e conversamos bastante. Desde então, todas as festas que íamos, eu conversava com ela. Me sentia bem e enturmada, digamos assim. Feliz por ter feito uma nova amiga. Não demorou muito tempo para que os dias tristes voltassem. Meu pai havia voltado a trair a minha mãe, e a minha mãe, hoje mudada, magra, siliconada e tatuada, outra mulher completamente diferente do que era antes. Agora formada na faculdade, com um emprego fixo e, como costuma dizer, com as filhas criadas. Ela havia decidido que não merecia mais ser tratada daquela forma. Procurou a mim e a minha irmã dizendo que ia se separar do meu pai. Aí. Confesso que foi um inferno passar o ano novo com eles, sem pensar na separação. Parecia que eu estava vivendo tudo aquilo de novo, da época dos meus 15 anos. Mas agora parecia mais sério porque havia partido da minha mãe, e ela estava decidida. Um dia, combinei com as tias do meu noivo de fazer uma noite da pizza na casa de uma delas, e elas aceitaram, pois viram que eu estava meio triste e acharam que aquilo me faria bem. Elas pediram para convidar os meus pais, para meio que unir as famílias e eu me sentir mais confortável. Então eu fiz. Meu pai já trabalhou em uma padaria e hoje trabalhamos em uma empresa de comida, então ele sabe fazer coisas muito gostosas para comer. Logo o encarregamos de fazer as pizzas. Eu iria ajudar e chegaríamos mais cedo na casa para prepararmos as pizzas. A noite foi bem agradável e os meus pais nem pareciam que se odiavam tanto. Fui preparar as pizzas doces com a minha cunhada e estávamos de costas para o meu pai, que montava o restante dos salgados, montava o restante das pizzas salgadas. Então escutei uma voz feminina conversar com ele. Quando me virei, vi a Débora falando animada e achei estranho, mas como ela começou a me elogiar para ele, eu achei que só estava tentando ser agradável. Já estava bem tarde, eu estava morta e só queria descansar. Nem vi a hora que os meus pais foram embora. Cheguei na casa do meu noivo e no dia seguinte uma das tias dele me pediu ajuda para se arrumar para uma festa. Ela queria as minhas maquiagens emprestadas. Então combinei com meu noivo de ir até o apartamento dos meus pais, pegar as maquiagens e depois ir até a casa da tia dele. Ele concordou e assim fizemos. Quando cheguei no apartamento, a minha mãe preparou um café da tarde pra gente e ficamos conversando. Até que me lembrei do meu pai conversando com a Débora e lembrei de ter escutado ambos falarem sobre o antigo hospital em que o meu pai trabalhava. Então perguntei para minha mãe se ela conhecia a Débora, pois todos os amigos e amigas do meu pai sempre se apresentavam em festas, jantares, etc. Minha mãe perguntou o nome da mulher com quem meu pai estava falando e eu disse, ué, Débora, por quê? Era como se tivesse acendido uma luz na cabeça da minha mãe. E então ela me contou que assim que chegaram da noite da pizza, ela encheu a cabeça do meu pai com perguntas e então ele revelou que aquela vez que ele havia saído de casa é porque a amante dele disse para ele abandonar a família e ir morar com ela. Mas de última hora ela desistiu. Por isso ele pediu para minha mãe, implorando para que deixasse ele voltar. E disse também que a amante dele trabalhava no mesmo hospital que ele trabalhava antigamente e tinha usado ele apenas para subir de cargo, descartando-o em seguida. Vai, Almarada, vai, seja um bobo aí. O nome dela, Ana, você nem vai acreditar. É Débora. Nomes fictícios, tá, gente, por favor. E sim, é a mesma Débora que eu comecei uma amizade. Depois de 7 anos, ela havia voltado, mas ela não sabia que eu era filha do meu pai, até aquele dia da pizza. Ana, eu desmoronei. Achei que eu era culpada de tudo aquilo que aconteceu.
Eu não ia mais à igreja já fazia uns 4 anos, mas não entrava na minha cabeça que Deus estava se vingando de mim daquela forma. Eu decidi contar tudo aos tios do meu noivo, para que aquilo não gerasse mais desconforto, principalmente para a tia do meu noivo, que era cunhada da Débora. Para minha surpresa, eles disseram que tudo aquilo aconteceu lá e que a minha mãe já deveria ter superado. Resumindo, se ela perdoou meu pai, não pode reclamar de nada agora. Eu me senti quebrada. Agora sim, meus pais entraram em pé de guerra e agora eu já não tinha minha irmã para proteger. A minha mãe já podia se defender sozinha e o meu psicológico, já não era mais tão forte. Foi então que veio a depressão. Eu deixei de frequentar a casa dos parentes do meu noivo, não falava com mais ninguém. As pessoas não entendiam porque eu me importava tanto com aquilo se eu não tinha nada a ver. Mas eu me sentia culpada, pois a festa da pizza foi minha ideia. Eu aceitei convidar meus pais, eu quem havia virado amiga da amante dele e eu quem havia jogado a notícia no colo da minha mãe. Eu não entendia como o destino podia ser tão maldoso e trazer ela de volta, justo na família do meu noivo. Podia ser em qualquer lugar, podia ser com a minha irmã, mas por que justo comigo? A depressão. Eu acho que fui forte por muito tempo, mas de tanto ser forte pelos outros, não consegui tirar um tempo para me reerguer ou me preparar para outra bomba que abalasse o meu psicológico como essa. Decidi morar sozinha na casa, independente dos meus pais ou de quem estava certo ou errado. Independente dos meus pais ou de quem estava certo ou errado. Eu não aguentava mais morar com eles. Já estava se tornando um ambiente tóxico demais para que eu suportasse. Eu perdi o momento em que você foi morar com eles, estava morando com eles, enfim. O problema de morar sozinha é que uma hora percebi que realmente estava sozinha. E foi então que as coisas começaram a piorar. Meus pais tinham remédios fortes aqui em casa, como morfina, por exemplo. E eu sentia muitas dores e insônia. E como eu sabia bem onde eles estavam, comecei a tomar. Eu sabia bem onde os remédios estavam, comecei a tomar para dormir. Foi quando comecei a ouvir uma voz dentro da minha cabeça me dizendo para acabar com aquilo logo, tomar mais remédios ou para me cortar. Eu sempre achei que essa voz na cabeça de pessoas depressivas fosse coisa apenas de filme, mas eu realmente passei a escutar. As únicas coisas que me impediam de fazer algo eram as minhas cachorrinhas. Os animais realmente sentem quando um ser humano não está bem, e todas as vezes que eu trancava a casa e entrava no banheiro, elas apareciam e pediam carinho. Então eu me lembrava que elas eram o meu motivo de permanecer forte e eu deveria me apegar a isso para tentar me reerguer. O meu noivo e a minha mãe conversaram bastante comigo e me convenceram a procurar ajuda. De início eu fiquei relutante, mas depois de alguns meses aceitei e finalmente comecei a fazer terapia. Se me ajudou? Sim, a superar essa situação toda com os meus pais e a parar de querer tirar a minha vida. Mas eu ainda assim estava muito fragilizada. Já ouvi dizer que espíritos malignos procuram aqueles que estão mais abalados. Apesar da depressão estar sendo tratada, eu ainda não me sentia bem. Até que uma outra bomba explodiu no meu colo. Ana, eu nunca fui daquelas meninas que desde pequena sonhava em casar, ter filhos. Eu tenho trauma de crianças porque sempre que segurava um bebê, ele chorava no meu colo. E eu adoro morar sozinha. Então pensar em dividir um espaço com outra pessoa me deixava um pouco relutante. Sempre fui sincera com meu noivo e disse sobre tais limitações. Ele disse que entendia, até porque o meu exemplo dentro de casa era um dos piores possíveis, o casamento dos meus pais. Com o tempo, ele me convenceu de que tudo tem partes boas também, e me acostumei com a ideia de me casar um dia. A casa onde eu moro, que foi citada durante o relato,
está em uma invasão. Como assim? Sendo assim, as pessoas que têm imóveis aqui não têm direito a ter outro imóvel, pois correm o risco de perder a casa. Como a minha mãe havia comprado o apartamento e a minha irmã não estava nem um pouco afim de casar, eu fui a escolhida para herdar a casa. Fui atrás da documentação, mas descobri que para ter direito à casa eu precisaria também ser casada. Como já estava noiva, conversei com meu noivo e ele aceitou me ajudar com isso. Mesmo sendo uma casa meio bizarra, ele dizia acreditar que as casas não eram assombradas nem nada do tipo, apenas tinham energias pesadas por conta das brigas que ocorreram lá, mas que depois que nós trouxéssemos novas energias para ela, a mesma se tornaria um lar. O sonho. Para poder explicar esse tal sonho, eu preciso descrever um pouco a casa. A minha casa tem a porta de entrada pela sala. A sala dá acesso ao meu quarto do lado direito e a um corredor no lado esquerdo. No corredor tem a entrada para o quarto que era dos meus pais e bem no fundo a entrada para a copa e para a cozinha. A cozinha tem uma porta que dá acesso ao quintal dos fundos e por fim ao quartinho que guardávamos as bagunças. Ambas as portas principais são bem fortes e têm chave tetra. Mas mesmo assim, eu sempre ficava atenta a trancar tudo para que não corresse o risco de me surpreender uma hora dessas. Bom, como eu achava a casa muito grande para apenas um casal, desde que fiquei sabendo que ela seria minha, eu decidi que iria demolir o meu quarto para ter mais quintal disponível. Contei o plano ao meu noivo e ele concordou. Um dia, conversando sobre o meu quarto, eu me lembrei que quando era mais nova, costumava sonhar que estava deitada, dormindo no meu quarto, quando acordava no sonho mesmo e via um poço, daqueles grandes, caipiras, bem no meio do quarto. O sonho era muito escuro, apenas conseguia enxergar as coisas iluminadas pela luz da lua. Sim, eu tinha sonhos desse tipo, como se fosse tudo muito escuro, só iluminado pela luz da lua, é um sonho azulado. Eu me levantava, dava a volta no poço e ia para a sala. Então via alguém que eu não sabia reconhecer quem era, e do nada tudo ficava escuro e eu acordava do sonho. Esse mesmo sonho se repetia com bastante frequência. Não todos os dias, mas me lembro de várias vezes ter tido o mesmo sonho, exatamente da mesma forma, sem mudar uma vírgula. Se tem um poço escondido embaixo do meu quarto, eu não sei dizer. A volta da bruxa. Ana, tenho que dizer que sempre fiquei a maior parte do meu tempo sozinha e não me incomodava de verdade. E também sempre gostei de dormir no escuro, então eu fechava as janelas e a porta do quarto e a do banheiro até ficar um breu. E também tenho que dizer que sou treinada de filme de terror. Se eu escutar algum barulho e estou sozinha em casa, eu não vou atrás. Meu noivo sempre me dizia que em momentos que eu me sentisse assustada ou insegura, era para colocar minha cama, que era bem pesada, madeira maciça, em frente à porta do quarto. Pois isso me daria tempo para, se algo acontecer, eu poder ligar para a polícia. Eu nunca achei necessário fazer isso, porque a minha casa tem muros altos e é quase toda coberta, deixando muito difícil de entrar nela. Enfim, esqueci de mencionar que a empresa de comida que meu pai tem é na casa. Como empreendedor, ele começou a modificar os cômodos da casa para se transformar em uma cozinha. Onde antes havia cama, sofás, TVs, agora havia máquinas industriais, estoques e freezers. Apenas meu quarto continuou sendo um quarto. Bom, por ali ser uma empresa, tínhamos medo de comentar com as pessoas, pois muitos podiam achar que estávamos nadando no dinheiro e pessoas de má intenção podiam querer entrar para roubar ou coisa pior. Afinal, eu ficava sozinha todos os dias. A casa era difícil de entrar, mas se alguém conseguisse, certamente eu estaria em perigo, pois o portão fechado, os muros altos e a cobertura da casa abafariam os meus gritos de socorro.
Mas peraí, a casa não tinha ficado pra você, o seu noivo? Vocês não iam demolir o quarto? Era nesse quarto que tá, mas tá em presa? Aí eu perdi, eu não entendi direito. Enfim, vamos continuar. Foi então que um dia, não me lembro se terça ou quarta-feira, eu estava dormindo em casa quando acordei com um barulho de coisas sendo sacudidas. Primeiro achei que estava sonhando e me sentei na cama para ver se era real, já que as cachorras estavam dormindo na minha cama comigo e não latiam nem nada. E Ana, eu tenho uma pincher que faz barulho até quando uma folha cai no quintal. Os barulhos continuavam. Parecia que alguém estava revirando caixas, jogando sacolas, derrubando coisas. Meu coração disparou. Eu achei que tinha alguém dentro de casa, mas ainda não acreditava por conta da tranquilidade dos cachorros que dormiam. Eu tenho um ouriço. Hedgehog. É um ouriço mesmo? E ele tem hábitos noturnos, mas ficava dentro de um outro cômodo, mais pro fundo da casa, que não daria para ouvir com o meu quarto todo fechado. Ah, então não era o ouriço. Bom, a caixa de dinheiro da empresa estava no quarto que era dos meus pais, de onde pareciam vir os barulhos. Mas o desespero veio quando escutei a maçaneta do quarto, que faz muito barulho quando é girada, girar. Definitivamente não tinha como ser o ouriço, porque até onde eu sei eles não abrem portas. Agora sim fiquei preocupada. Meu coração chegava a doer de tanto que pulava no peito e cada vez eu tinha mais certeza que alguém havia entrado na minha casa. Então puxei a cama para frente da porta e peguei o celular. Agora parecia que os barulhos vinham da sala, bem ao lado do meu quarto. Tentei ligar para o meu noivo e ele não atendia, assim como a minha cunhada. E mesmo que atendesse, ele levaria uns 30 minutos para chegar na casa, pois morávamos muito longe. Liguei para minha avó e pedi para que ela visse se o portão estava aberto ou algo assim, porque eu estava com as janelas fechadas. Ela disse que estava fechado e perguntou o que eu fazia acordada àquela hora, pois era 4 horas da manhã e eu sempre acordei tarde. Quando contei a ela sobre os barulhos, ela riu. Disse que eu era uma medrosa e estava sonhando com ladrões. A única pessoa que restou foi a minha mãe. Liguei para ela e ela atendeu. Mas não chamou a polícia? Liguei para ela e ela atendeu. Quando disse o que estava acontecendo, ela me mandou ligar para a polícia, porque eles já estavam a caminho. Foi então que a minha avó veio até o portão e bateu no portão, gritando para mim, para saber se eu estava bem ou se eu estava viva. Quando abri a janela do quarto para falar com ela, vi a luz de uma lanterna no chão, como se alguém estivesse na porta da sala, e a luz se balançava como se a pessoa procurasse de onde estava vindo a minha voz. Aquilo tudo virou uma tortura. Os 5 minutos que o meu pai demorou pareciam eternos. Cheguei a ligar para a polícia e eles encaminharam viaturas, mas também alertaram que demorariam um pouco, mas que era para eu ficar na linha. Os barulhos estavam cada vez mais altos e eu chorava. As cachorras me olhavam confusas e logo começaram a latir, indicando que alguém estava chegando. Meu pai, ele chegou, entrou na casa, olhou tudo e então me pediu para sair do quarto. Eu disse para a polícia que estava tudo bem e fomos ver a casa. Para minha surpresa, Ana, a casa estava intacta. Nada fora do lugar, nada. Mas quando cheguei no quintal, havia uma escada enorme encostada em uma das portas que dava acesso ao sótão, pelo lado de fora da casa. Não sei como eu não desmaiei, porque a adrenalina é tanta que eu mal conseguia falar com os meus pais. Meu pai, para tranquilizar, disse que ele quem havia deixado a escada ali, mas eu não senti firmeza em sua voz. Desde então, os meus pais me fazem dormir no apartamento com eles. E apenas durmo na casa quando meu noivo vem dormir comigo. A descoberta. Ana, como se não bastasse o meu psicológico, o meu corpo também começou a sentir a pressão. Comecei com a anemia, insônia, engordei 10 quilos, a ansiedade me fazia comer o tempo todo.
Para ajudar, em uma das visitas ao ginecologista, descobri um tumor em meu ovário esquerdo. Já fiz vários exames, mas nenhum me dá certeza de que o que tenho é benigno. Sempre tem alguma coisinha que dificulta essa certeza. A pressão, a falta de sono e o cansaço pioraram o grau da depressão. Agora, além das pessoas me enxergarem como louca, me olhavam também com dó. Às vezes me tratavam como se eu fosse morrer e faziam tudo o que eu pedia. E sinceramente isso dói tanto, porque parece que o meu tempo está acabando. Até mesmo a minha psicóloga disse que achava não estar ajudando o suficiente e me pediu para buscar ajuda psiquiátrica. Eu entendo que as pessoas estejam querendo me apoiar, mas eu não quero mais falar com ninguém e acho que isso está me ajudando a ir para o fundo do poço. Não consigo mais trabalhar, não me sinto bem com o meu corpo, acho que estou ficando louca e pior, estou me isolando de tudo e de todos. Eu não consigo entender por que eu estou fazendo isso. É como se eu não tivesse controle mais do meu corpo e nem da minha mente. Quando contei a uma amiga sobre o acontecido, ela me disse que conseguia ver alguns espíritos, mas não conversava com eles, pois tinha medo de não conseguir lidar. Ela disse que acreditava em tudo que contei e comentou comigo que às vezes há espíritos que gostam de pregar peças nos vivos para ver se eles têm medo. Disse também que fiz bem de ficar trancada no quarto, porque o fato de eu não ter aberto a porta mostrou ao que quer que estivesse lá fora que eu não estou afim de fazer contato. Ela me disse também que, ao contrário do que muitos pensam, nem todos os animais são sensíveis a espíritos ou entidades, e que estes só se mostram para quem eles querem que vejam. E ainda me disse: quando estiver sozinha e ouvir barulhos, não fique perguntando quem é ou o que quer. Apenas feche os olhos, ore e peça a proteção de Deus. Os espíritos e entidades só vão entrar se você permitir, então não permita. Deus é mais poderoso do que qualquer força maligna, confie nele. Depois disso, muita coisa começou a fazer sentido, pois quando a minha irmã era mais nova, ela via a velha bruxa. Já eu não. Mas agora eu estava tendo essa experiência e as outras pessoas não. Fiz até mesmo o teste com o meu noivo em noites que ele dormiu aqui. Eu escutava o barulho de coisas se movendo, sentia respirações quentes em meu pescoço e uma sensação de que alguém estava me observando do escuro. E ele simplesmente não via nada, não ouvia nem sentia nada. Então ele me convenceu a escrever para você, como uma forma de desabafo, porque acredita que com tantos relatos que você acompanha, você não iria me julgar. Eu evito ficar contando essas coisas para conhecidos, porque muitos me dizem que eu estou passando por tudo isso porque eu quero, pois basta sair da casa que não vou ter mais problemas. Mas eu não consigo sair. É como se algo me prendesse aqui, mas as pessoas não entendem. Outros dizem que eu estou passando por isso porque abandonei a Deus, mas eu não abandonei, apenas deixei de frequentar a igreja. Converso com Deus todos os dias e reforço, não creio que Deus seja um ser tão cruel, a ponto de me dar um tumor e me deixar psicologicamente debilitada, me afundando numa depressão apenas para me fazer voltar para a igreja. Acredito que há algo maligno na casa e que das duas uma, ou não me quer morando aqui, ou me quer fraca o suficiente, desestabilizada e mais vulnerável para que possa usar a minha vida de alguma forma. Sinceramente, não sei qual das duas é. Acho que vou ter que viver um dia de cada vez para descobrir. Agradeço por ler meu relato, peço que mande boas energias a mim e a minha família, pois a coisa está séria. Peço também que não descartem tudo o que eu disse. Eu sei muito bem o que ouvi naquela noite e não teria motivos para inventar nada daquilo, nem ligar para a polícia sem motivo, apenas para chamar atenção, pois eu não sou assim. Perdão pelos erros ou se a história ficar confusa, mas tentei detalhar o máximo para que pudesse entender tudo. Momento puxa-saco da Ana. Queria dizer que simplesmente te acho linda e adoro seus cabelos coloridos combinando com o batom.
Me sinto muito melhor por desabafar com vocês. Que Deus abençoe imensamente sua vida e sua família. Sucesso para vocês, um beijo enorme. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Assim, às vezes, por mais que as pessoas falem, só saia da casa, é difícil para você. Mas, se tem alguma coisa na casa, acredito que realmente sair da casa possa ajudar. Mas também, será que não vale a pena procurar por uma ajuda espiritual? Talvez em algum centro espírita, alguma coisa assim, alguém que possa esclarecer de verdade e te dar uma direção, porque fica tudo muito perdido. Alguém fala uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ninguém realmente está entendido ou está conectado, sabendo o que está acontecendo e possa te dar uma direção. E às vezes, se você for a um lugar sério, né? Já sabe aqui, um lugar sério que realmente esteja ali para ajudar as pessoas, às vezes lá eles vão conseguir te dizer melhor o que está acontecendo e te dar uma direção para sair dessa, né? Porque, como você disse, se a coisa está ficando séria, né, tem que correr com isso. Né? Vai ver aí, você tá tratando o lado físico, ótimo, tá certinho, tem mesmo que procurar tratamento, ajuda médica e tal, mas também vale a pena ir pro lado espiritual. Sim, é muito importante confiar em Deus, fazer as suas orações, mas às vezes é preciso uma ajuda a mais, de alguém que realmente entenda, tenha aí alguma visão, alguma coisa assim. Então, às vezes vale a pena procurar ou algum lugar especializado nas coisas espirituais aí, sei lá, não sei a sua crença, mas nesse momento eu já vi vários casos assim de pessoas que às vezes até, Rolissa, calma aí, deixa eu concluir meu pensamento, que são de uma religião e jamais pensaram em pisar em outra religião. Não que ela mudou de religião, mas ela recebeu ajuda de outra religião que ela até ficava meio assim, sabe? Mas na hora da precisão, como diziam, na hora da necessidade ali, aceitou ajuda. E foi o que ajudou. Ela não foi para outra religião, nada. Ela continuou na dela, mas aceitou aquela ajuda. Então, eu acho que vale a pena, né? Não custa tentar. Aí, quem sabe, você consegue se desvencilhar ou até dar uma exorcizada se tem alguma coisa na casa e isso não é de hoje. Talvez não fossem as brigas, talvez as brigas eram alimentadas pelo que tinha na casa. Ou uma coisa alimentava a outra, sabe? Isso foi ficando forte e se aproveitando. Então, cuidado, realmente, às vezes sair da casa ajuda, às vezes não. Então, por isso que eu falo, não adianta ficar falando ou tentar imaginar, achar que é isso, aquilo. Tem que ver com alguém que realmente entenda e possa te dizer, é isso, isso, isso. Faça assim, assim, assado. Mas, de novo, lugar sério, tá? Cuidado com charlatões. Pessoas que estão apenas atrás do dinheiro. Bom, então, por hoje foi isso. Por hoje não, por agora, porque à noite tem mais relatos, certo? Um beijo pra vocês. Muito obrigada a todos que assistiram. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. E a gente se vê logo mais à noite. Beijos, fui!